risco de algo acontecer. Cafezeiro lá em casa é o meu marido, mas só para eu ter mais espaço, porque eu sou meio espaçosa. E nós estamos no ano da intimidade, na série Intimidade, né? Estamos na série de mensagens Intimidade, no ano de 2024, que nós temos entendido como igreja, que é o ano de desenvolver intimidade com Deus. E esse ano, ele tem nos feito ficar mais sensíveis, né? Sensíveis que eu digo, porque quando nós temos intimidade, é só de olhar, a gente já sabe o que o outro está pensando, né? Só de chegar perto, você sabe que ele não está muito bem, que está precisando, né? De repente, de um colo. Nós nos tornamos mais parecidos com quem nós temos intimidade. Às vezes, nós nos pegamos repetindo atitudes até que nós não gostamos que os outros têm. Mas a gente fica tanto tempo junto que quando vê, está fazendo igual, dizendo, que droga, nem gosto disso e estou fazendo igual, né? Por quê? É relacionamento, é tempo junto. Existe uma pesquisa que diz que nós somos a média, né, das pessoas em que nós convivemos. E o nome disso nada mais é do que intimidade. E a intimidade, ela só nasce do relacionamento. E o relacionamento só nasce do investimento. Intimidade só nasce do relacionamento e o relacionamento só nasce do investimento. Investimento de muitas coisas, mas principalmente do investimento de tempo. Um relacionamento, para dar certo, seja ele de qualquer natureza, seja entre marido e mulher, seja de amizade, seja entre mãe e filho, pai e filho, ele necessita de investimento. Maridos, a sua esposa gosta de ganhar uma flor num dia inesperado, um bombom. O Inácio disse, você nem gosta de bombom? Eu falei, mas eu gosto de ganhar bombom. Depois você pode comer, mas lembra de mim e traz um bombom, né? É investimento, é dizer, lembrei de você. Amigos, né? Os amigos, a gente começa a conhecer o amigo só de olhar. E eu pensando nisso, eu lembrei de algo que aconteceu essa semana, né? Eu lembrei de algo que aconteceu essa semana. O meu celular, ele vem dando sinais de que eu preciso ganhar outro, né? Caso meu marido não queira me dar um bombom e queira me dar um celular, eu também aceito, hashtag fica a dica. Há algum tempo, o meu celular vem dando sinais de que está vencendo, né? A validade, está passando do prazo de validade. Arrumamos e tudo, a última vez era o carregador. Meu carregador resolveu que não ia mais funcionar. E eu tirava a capinha, enfiava e tudo. E aí, com muito custo, ele carregava. Então, eu estava me virando. Por quê? Eu pensei, como eu tive que arrumar, em vez de testar, né, eu fiquei imaginando. Eu falei, eu acho que é o conector, não é o carregador. Eu acho que está indo mesmo, né? Vou ter que jogar esse celular no lixo, eu pensava. Então, eu nem tive curiosidade de testar outro carregador. Até que eu testei e vi que carregava com outro carregador. E descobri. Só que mesmo assim, como o meu ainda estava funcionando, eu não comprei um cabo novo, né? Estava funcionando, demorava mais a noite inteira para carregar, mas funcionava. E aí a gente vai procrastinando, né? Até que um dia eu fiz até um nó no cabo, botei o celular de cabeça para baixo e o carregador não funcionou. O que aconteceu? Eu acordei no outro dia sem telefone. E eu acordei, o celular não carregador, e eu tentei de todos, não carregou de todo jeito, e eu pensei assim, vou ver quanto tempo a Lilian vai perceber que o meu celular, meu carregador não funciona mais.
porque ela sabia que estava com problema. Eu falei, vou ver quanto tempo a Lilian vai demorar para perceber que o meu celular deu pau, o meu carregador deu pau de vez, que ela sabia que eu estava com problema no carregador. Gente, sem mentira, às 10 horas da manhã, eu olhando para fora de casa, eu vejo a Lilian estacionando na minha casa. 10 horas da manhã. E ela desce com dois carregadores na mão e disse, eu vim para a gente testar. Eu falei, eu posso ser sequestrada, porque ela vai sentir minha falta. Não vai demorar, ela vai chamar a polícia. Porque, gente, eu achei que ia demorar um pouco mais, mas eu cheguei a olhar no relógio, porque eu ria sozinha. Porque eu pensei, eu falei, vamos ver quanto tempo vai demorar para a Lilian perceber que o meu carregador deu pau de vez. 10 da manhã, ela estaciona na frente da minha casa e sai com 2 carregadores, dizendo, vamos ver qual que funciona. Eu falei, essa me conhece. O nome disso é intimidade. Eu não precisei repetir para ela que o carregador estava ruim, para ela lembrar que, opa, estragou de vez. Não, carregou. Os carregadores que ela levou, como o celular dela é mais novo que o meu, não coube no meu. Mas, pelo menos, eu pude ligar para o meu marido e dizer, amor, traz um carregador, porque esse aqui vai para o lixo. Chegou meio-dia com um carregador novo e eu consegui carregar o telefone. Mas o nome disso é intimidade. Nós só conhecemos a necessidade de quem nós nos relacionamos. E qualquer tipo de relacionamento vai exigir de você investimento. Porque quando ela chegou lá em casa, eu falei, eu sabia que você viria. Eu sabia. E eu sabia mesmo. Porque eu sei que a Lilian me conhece profundamente. E isso começou já a ministrar no meu coração. Sobre intimidade, sobre investimento de tempo e sobre descobrir o que realmente importa. Então, nós vamos falar sobre a história de alguém que escolheu investir tempo com Jesus ao ponto de ser tão íntima dele, que foi a única que o preparou para a sua morte. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Marcos 14, do 3 ao 9. Nós vamos falar sobre uma mulher que era tão sensível às necessidades de Jesus, que ela viu o que ninguém mais viu. Marcos 14, de 3 a 9. Amém? Diz assim, Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros, que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse, deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela está fazendo para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será
lembrada. Vamos orar? Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o que nós precisamos. O Senhor é o suficiente, o Senhor é o que nós precisamos, Deus. E por isso, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Que o meu eu se cale e o Senhor fale, Deus, através da minha boca neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Maria de Betânia. Uma mulher que chegou na casa de Simão, o leproso, que provavelmente era um homem que havia sido curado por Jesus e que estava oferecendo provavelmente um banquete de agradecimento, né? Porque a Bíblia diz, Simão, o leproso. Então, eu costumo dizer que na Bíblia nada é por acaso. Sempre existe um porquê de estar ali. E na maioria das vezes eu entendo é que é para que a gente consiga entender um pouco melhor o contexto do que estava acontecendo. Então, provavelmente ali era um banquete de festa, de gratidão, de um homem que havia sido curado por Jesus. E Maria entra naquele lugar, estar junto com os discípulos, estar junto com Jesus, e num certo momento pega um vaso de alabastro com nardo puro, que era caro, quebra o jarro e joga em cima de Jesus. Eu gosto de ver as atitudes de Maria, porque naquele tempo não era fabricado o vidro com tanta facilidade quanto é hoje. Então, geralmente, as pessoas iam buscar e levavam o vidro, né? Enche aqui de perfume, enche aqui de azeite, enche aqui, porque não tinha facilidade de fabricação. E Maria, ela queria mostrar a Jesus que ela estava oferecendo tudo, ao ponto de quebrar aquele vidro e derramar sobre Jesus aquele nardo puro, aquele perfume caro. E quando ela faz isso, unge Jesus, ela começa a ser criticada. Ela começa a ser criticada pelos desperdícios, e ela é criticada pelos próprios discípulos de Jesus. Se você ler lá em João, que também conta essa história, diz que quem criticou foi Judas, né? Quem havia de trair, porque ele cuidava da bolsa de dinheiro. Lá em João diz que ele cuidava da bolsa de dinheiro, então ele costumava tirar um pouco das ofertas. Então ele disse, nossa, podia dar para os pobres, na verdade, né? O que ele estava preocupado era com o bolso dele. Mas, nesse momento de Marcos, diz que os discípulos começavam a criticar Maria pelo desperdício. E a primeira coisa que eu tiro de Maria nesta noite é: não se vê a história contar que Maria tenha revidado. Maria ficou calada. Maria foi fazer o que precisava fazer e ficou calada. Ela deixou que o próprio Jesus a defendesse. Maria não revidou, mas deixou que o próprio Jesus a defendesse. Você vai ver que diz assim, deixem essa mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Eu preciso te dizer que nem todo mundo vai entender a sua adoração. Nem todo mundo vai entender a sua obediência. Nem todo mundo vai entender quando você priorizar Jesus. Muitos vão te criticar. Por quê? Por que não dá aos pobres?
Tem tanta gente precisando. Por que não faz isso? Olha, por que está doando o seu tempo naquele ministério? Por que está servindo com as crianças? Por que está na hospitalidade? Você tem tanta coisa para fazer. Maria, naquele caso, foi criticada pelos próprios discípulos. E eu preciso de dizer uma coisa, que infelizmente, sempre que a sua atitude denunciar a falta do outro, vai incomodar. Sempre que a sua atitude denunciar o que o outro não está fazendo, vai incomodar. Apesar de Jesus ter falado muitas e muitas vezes aos seus discípulos da sua morte, apesar dele vir avisando que estava chegando o dia, os discípulos em momento nenhum se prepararam para honrar e preparar Jesus para a sua morte. Em momento nenhum, eles se preocuparam em ungir o corpo de Jesus e prepará-lo para a sua morte. Mas quando Maria o fez, incomodou, porque denunciava no coração dos discípulos algo que eles deveriam ter feito, mas não fez. Então, na maioria das vezes, aqueles que te criticam, é porque gostaria de estar fazendo algo parecido. Ou porque realmente precisavam fazer o que você fez e não fizeram. Mas algumas características de Maria, na Bíblia, uma delas mostra que ela falava pouco, mas observava muito. E entendeu que aquele era o momento de honrar a Jesus. Ela sabia que estava próximo o momento em que Jesus seria crucificado e não estaria mais ali. Maria, apesar de falar pouco, ela entendia que era mais importante fazer o que precisava ser feito. Ela entendia que o que importava era o que Jesus pensava ao seu respeito, o que Jesus falava ao seu respeito, não a opinião dos outros. A intimidade nos faz ter certeza que os outros podem até falar e criticar, mas que eu conheço a Cristo e Cristo me conhece tão profundamente que Ele sabe a intenção do meu coração. Quando temos relacionamento e intimidade com Cristo, com Deus, nós entendemos o direcionamento que Ele nos dá e avançamos, independente da opinião dos outros, porque Ele me conhece e me justifica. É Ele quem me conhece e me defende. Né? Eu contei aqui uma história da Lilian, né? E dificilmente eu sei que se você for falar mal de mim para a Lilian, ela vai se assustar. Ela deve até pensar assim, sei coisa pior que tu nem sabe. Isso aí é ficha, sei coisa pior. Porque ela me conhece profundamente. A Lilian conhece a mim e o Inácio, a Lilian e o Rafael, desde quando nós éramos recém-casados. Presenciou muitas vezes imaturidade. Minha e do Inácio no início do casamento, mais minha, né? O Inácio sempre foi um homem de poucas palavras. Então, mais minha. Eu brigava mais. Agora eu brigo pouco. Então, por quê? Porque ela me conhece e conhece até os meus defeitos e escolhe permanecer. Então, dificilmente ela vai se assustar com qualquer coisa que conte para ela. E é exatamente assim.
A intimidade faz com que você permaneça, mesmo com aquele defeito que você sabe que o outro tem. Porque é relacionamento. É relacionamento, é parceria, é intimidade, é investimento de tempo. E brincadeiras à parte, eu quero que você entenda nesta noite. Tenha coragem de fazer as coisas, mesmo que para os outros pareça loucura. Porque quando investimos em tempo de intimidade com Deus, começamos a entender que não precisamos nos defender ou nos justificar. Quem faz isso é o próprio Deus. Na hora certa, o próprio Deus é quem te justifica. Maria aparece na Bíblia 3 vezes. A primeira foi quando Jesus foi à sua casa e ela sentou aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento. E que Marta ficou muito braba, né? E disse, Jesus, manda ela me ajudar. E ele disse, ela escolheu a melhor parte. O segundo momento foi quando Lázaro, seu irmão, havia morrido e já estava morto há 4 dias. A palavra de Deus diz que Maria estava sentada, triste, em luto. Mas quando alguém disse para ela, ó Maria, Jesus está te chamando. Na mesma hora, ela levantou e foi ao encontro de Jesus. E agora, sabendo que muito provável não teria mais muitas oportunidades de adorar e honrar a Cristo, com a sua vida, com o seu tempo, com os seus recursos, sem pensar no que os outros iriam dizer, derramou o que tinha de mais valioso para adorar e ungir o Senhor. Os 3 momentos que Maria aparece na Bíblia, nós percebemos que ela priorizava estar na presença de Deus. Priorizava aproveitar o seu tempo de relacionamento com Jesus. Eu quero dizer para você que Deus conhece a intenção do seu coração. E quando temos intimidade com Deus, começamos a conhecer os sonhos dele para a nossa vida. Começamos a entender qual é a vontade dele para nós. Começamos a ter coragem de avançar em direção àquilo que ele tem preparado para nós. Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que Ele está colocando no seu coração, o que Ele tem te pedido para entregar e consagrar. E se Ele está pedindo, é que Ele sabe que é o melhor para a sua vida. Ele também sabe o que estão falando a seu respeito. E fiquem à vontade, fiquem tranquilos. Ele não se surpreende nem se assusta com isso. Ele te conhece. Não há nada que possam falar a seu respeito. Não há nada que possam dizer sobre você que Deus já não conheça. Ele te conhece no seu íntimo. E ele tem dito, filho, eu quero que você me conheça da mesma forma. A intimidade só será gerada em tempo investido, em relacionamento. Entender a vontade de Deus para mim e para você só vai acontecer quando nós entendermos quem é Deus. Quem é Deus? Deus conhece o seu coração.
Ele sabe os seus limites. Ele sabe as suas dificuldades. Ele sabe o que você precisa. Não perca tempo se justificando. Invista seu tempo se relacionando. Pare de se justificar. Pare de se defender. Invista seu tempo obedecendo à vontade de Deus. Peça ao Senhor que te ensine a amar Jesus como Maria amava. Dizendo: Deus, eu quero fazer como Maria. Entender que quando Jesus está, é o que eu preciso. É o suficiente. Diga: Senhor, eu quero amar a Deus de tal forma que Ele se torne no meu coração e na minha vida o que eu tenho de mais precioso. O tema dessa mensagem é: Ele é o suficiente. E muitas vezes Deus vai te permitir passar por momentos em que você precise acreditar que Ele é o suficiente. Fale com Deus, coloque diante dEle os seus desejos e as suas necessidades. Torne Deus o seu alvo de vida. Quando aquela mulher quebra aquele vidro e derrama aquele perfume caro, ela está dizendo para Jesus: não me importa o que eu posso ter, me importa me relacionar e te conhecer. Temos vivido tempo em que as pessoas têm corrido atrás de coisas. E o pior é que quando conquistam, olham para aquilo e dizem: nem era tudo isso. Estamos vivendo num tempo onde coisas nos são apresentadas quase que em tempo real. E desejamos muito obter, ter, conseguir, crescer, ser. E nós chegamos em tal ponto onde gostaríamos de estar. E olhamos para trás e percebemos que o vazio continua, porque não era o que era o suficiente. Deus é o suficiente. Quando eu coloco o Senhor literalmente no centro da minha vida, como no meu altar de adoração, eu percebo que todas as outras coisas vêm para transbordar, para somar, para fazer com que eu entenda que se tudo aquilo faltar, se eu precisar quebrar o vidro e jogar o perfume, eu vou entender que não era o que me mantinha, porque Deus é o suficiente. Tem coisas que Deus vai pedir que você entregue, que você consagre, para que você consiga viver de verdade a plena alegria de depender apenas dEle. Renata, você está dizendo que eu não posso avançar, construir, desejar? Pode. Mas que você precisa colocar Deus no verdadeiro lugar que Ele merece na sua vida. Ele precisa ser o primeiro. Maria, quando quebrou aquilo, ela estava dizendo: Deus, eu não quero o que o Senhor pode me dar. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Naquele momento, Maria estava entendendo que a sua maior riqueza estava no reino
dos céus. Nada o que você conquistar aqui neste lugar vai se comparar ao que Deus está preparando para mim e para você. O próximo ponto que eu quero falar contigo nesta noite é do mesmo jeito que quando você está em Deus, você não precisa se defender. Quando você está em Deus, você não precisa se promover. Da mesma forma que você não precisa se defender, quando você está em Deus, você não precisa se promover. Maria não se defendeu. E Jesus continua dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Ei! O mesmo Deus que te defende é o Deus que te promove. Você não precisa investir tempo em se promover. Gosto muito daquele ditado que diz que quando Deus aponta, Ele paga a conta. Ei, é Ele que vai prover. Aquela mulher fez o que precisava ser feito. Aquela mulher decidiu obedecer, decidiu estar aos pés de Jesus sempre que possível. E foi Ele que naquele momento olhou para aqueles que a criticavam e disse: em todo lugar que o evangelho for pregado, ela será lembrada. Não invista tempo em se promover. Invista tempo em intimidade. E na hora certa, tudo o que Deus te prometeu vai se cumprir. Invista tempo em intimidade. Invista tempo em se preparar. Invista tempo em estar na presença de Deus, porque na hora certa, no tempo certo, tudo vai acontecer. Tudo vai se cumprir. Sempre o Senhor traz à minha memória, quando eu penso em tempo, sempre o Senhor traz à minha memória a gestação. A gestação, ela tem um tempo adequado. E o bebê que nasce antes, ele é prematuro, não está pronto. E o bebê que passa do tempo, também pode haver complicações. Por isso que existe um tempo de preparo. Existe um tempo de gestar. Existe o tempo de estar escondido. E na hora certa, no tempo certo, no tempo oportuno, tudo que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ei, quem é o Deus que você tem servido? Quem é o Deus que você tem servido? Porque o Deus que está aqui nesta noite se prometeu, Ele vai cumprir. Você só precisa ter intimidade e estar preparado. Vivemos tempos de necessidade de ajudar a Deus. Estamos vivendo tempo com necessidade de ajudar a Deus, de acelerar o processo.
de cumprir aquilo que o Senhor nos prometeu. Não, eu preciso ir, eu preciso fazer. Temos investido tempo de exposição, em relação, nós estamos fazendo o que? Senhor, eu preciso me mostrar, eu preciso que me vejam, eu preciso saber. Estamos investindo mais tempo na exposição do que na relação. E isso tem feito com que nós falemos daquilo que não conhecemos. Isso tem feito que muitas vezes temos botado no mundo filhos prematuros. Tem feito com que muitas vezes somos lembrados na hora errada e da forma errada. Gosto muito de um testemunho do pastor Cláudio Duarte, acho que faz um tempo que está na internet, alguém de vocês já devem ter visto, que ele conta que um dia ele estava num lugar e um amigo falou para ele: Cláudio, anota essa frase. E ele disse que foi anotar e anotou na Bíblia, né? E disse para ele: Cláudio, quem não é visto não é lembrado. Alguns de vocês já devem ter assistido esse testemunho dele. E ele pegou e disse que escreveu na Bíblia. E que foi dormir, que estava lá e que de repente o Espírito Santo falou com ele: você gosta de frase, né, Cláudio? Então vai lá, anota aí embaixo da frase que você escreveu, a que eu vou te entregar. E ele é muito engraçado. E ele disse que correu para pegar a Bíblia, para pegar a caneta. E ele disse: anota aí. Estava lá: quem não é visto não é lembrado. E o Espírito Santo mandou: escreve aí: quem caminha comigo é lembrado na hora certa. Uou! Ei! Quem caminha com Deus é lembrado na hora certa. Você não precisa ser visto para ser lembrado, porque o Deus que você serve não precisa de homens, nem de circunstâncias para cumprir aquilo que te prometeu. Não precisa. E ele continua falando: olha, se José do Egito fosse lembrado logo em seguida pelo copeiro, de repente ele teria sido copeiro do Egito. Mas ele foi lembrado na hora certa. Deus fez com que o lembrasse na hora certa. E ele se tornou o governador do Egito. Ser lembrado pela pessoa errada, na hora errada, pode te fazer abortar os sonhos de Deus. Entenda que você precisa ser lembrado na hora e no tempo de Deus, porque quem aponta, paga a conta. Nós não precisamos de circunstâncias favoráveis para viver o que Deus tem. Nós precisamos ter intimidade e relacionamento. Quando você é lembrado na hora certa por Deus, nasce um bebê saudável, pronto para ser exposto. Quando Deus te mandar parar, pare. Quando Deus te mandar avançar, avance. Porque é Ele quem está nesse negócio. E se tem uma frase que você precisa sair daqui nesta noite e não esquecer nunca mais, é: o Deus que te defende é o mesmo que te promove. Você não precisa se justificar para pessoas e nem precisa se promover para pessoas, porque no tempo certo é Ele quem vai fazer. É Ele quem vai fazer. O seu trabalho é investir tempo com Ele. O seu trabalho é se tornar íntimo dEle. O seu trabalho é se relacionar. O restante é Ele quem faz. O próprio Jesus disse: quando Maria, qualquer lugar em que o Evangelho for pregado, ela será lembrada. Porque estava fazendo o que era certo no tempo certo.
Estava próximo dos dias de Jesus ser crucificado. Maria estava atenta, estava próxima, era íntima. Provavelmente ela percebeu coisas que os próprios discípulos não haviam percebido. E a atitude de obediência a fez entrar para a história do Rei Jesus. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Peça ao Senhor que te dê coragem de estar sensível à voz do Espírito Santo. Peça ao Senhor que te dê sensibilidade para ouvir, entender e obedecer. Que o restante é Ele quem faz, porque Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a falar com Deus. Diz: Deus, eu quero ter coragem. Eu quero ter coragem, Deus, para viver o que o Senhor tem sonhado para mim. Eu quero ter coragem de me tornar tão íntima de Ti, tão íntima de Ti, que serei capaz de quebrar o vidro e colocar o perfume caro no Teu altar. Porque eu entendo que o que mais me importa não é o que o Senhor pode me dar, mas é poder me relacionar contigo. Fale com Deus. Coloque diante dEle as suas frustrações, as tuas queixas, as suas dúvidas. Fale com Ele. Ele está aqui nesta noite. Fale com Ele. Falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto, e eu te rejeitei, em troca recebi afeto e me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz.
O Senhor quer fazer morada no seu coração. O Senhor quer fazer parte de você. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer fazer parte daquilo que você é. Ele quer ser tão íntimo que você vai reproduzir o que Jesus faria com uma facilidade, porque é tanta proximidade que você não vai saber ser diferente. O Senhor está esperando você dizer: oh, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. O Senhor está esperando você dizer: tá, Senhor, eu já vaguei lá fora, eu já conheci, eu já conquistei, eu já experimentei, mas eu tenho reconhecido que eu só tenho você, que eu preciso de você, que eu desejo você. Toda vez que Maria é lembrada na Bíblia, ela estava aos pés de Jesus. E não há nada que você faça que seja mais precioso do que ele estar se relacionando com ele, ser íntimo dele. 2024 é o ano da intimidade. E todos aqueles que avançarem nesta direção vai viver os melhores anos da sua vida. Não porque ficarão ricos, prósperos ou encontrarão os relacionamentos perfeitos, mas é que vão entender que pode vir as tempestades, podem vir as dificuldades, podem vir os problemas, mas nós vamos permanecer firme, porque Deus é o suficiente. Ele é o suficiente. Peça ao Senhor autocontrole para que você não precise se defender. Peça ao Senhor coragem de não precisar se promover. Mas peça ao Senhor a ousadia de ter um relacionamento tão profundo com Ele, que no tempo certo, na hora oportuna, todos os sonhos dele se realizarão na sua vida. Amém? Eu quero te convidar, fique de pé e vamos louvar o Senhor. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Fale com Deus. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. E só tenho você. Só faltava eu perceber. Eu quero orar por você. Se você tem entendido que precisa ter mais relacionamento com Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você tem entendido que precisa mais de Deus, que
que você já procurou, que você já vagou, que você já até experimentou, mas que você precisa mais de Deus. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Então essa é a oportunidade que você tem de reconhecer: eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso reconhecer que mesmo no vendaval Tu estás, que mesmo na tempestade Tu estás, no meio do fogo o Senhor está, e está cuidando de tudo, e no tempo certo tudo vai acontecer. Nós queremos orar nessa noite. Quero te convidar você a fechar os teus olhos. Se o Espírito Santo de Deus tem queimado o teu coração, sai do seu lugar. Não perca a oportunidade de você dizer: ei, eu vaguei por tantos lugares, mas nunca encontrei aquilo que a presença do Senhor faz no meu coração. Você vai saber que Jesus é tudo o que você precisa quando você entender que Ele agora é tudo o que você tem. Você vai entender que Jesus é tudo o que você precisa na sua vida quando você entender que Ele é tudo o que você tem. Se você tem Jesus, você tem tudo, amém? Ei, se você tem Jesus, você tem tudo. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa confrontar o teu coração, que você não tenha medo de quebrar tudo aquilo que tem te impedido de ir aos pés de Cristo nessa noite. Comece a orar, comece a falar com Deus nesse momento. É um tempo de entrega, de intimidade. É você e Deus. Abra o teu coração. Deus está ouvindo a sua oração nesse momento. Não fique preocupado com quem está do seu lado, quem está atrás de você. Adore ao Senhor. Não fique preocupado com as atitudes. Não fique preocupado. Se entregue de todo o teu coração nessa noite. E diga: Senhor, é você e eu e mais ninguém. É você e Deus e mais ninguém nesse momento. É o teu coração, é a tua vida, é a tua entrega, é aquilo que você está ofertando diante do altar do Senhor. Quebra o vidro de alabastro, quebra tudo aquilo que tem te impedido de dar para o Senhor o seu melhor. Diga: Senhor, eu entrego a Ti o meu melhor. O que eu tenho é para o Senhor e é para glorificar ao Senhor. E permita que aquilo que Ele começou a fazer se torne num testemunho vivo de poder, de graça, naquilo que só a presença do Senhor Jesus pode fazer no seu coração. Creia nisso nessa noite. Adore, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, inundados pelo desejo profundo de ter intimidade com o Senhor, de gerar arrependimento do nosso coração, porque muitas vezes negociamos o nosso tempo contigo por coisas, por pessoas, por situações, momento que deveria ser inegociável. Muitas vezes nós abrimos mão desse relacionamento de paternidade, de cuidado do Senhor, porque ainda não aprendemos a amar ao Senhor acima de todas as coisas, ou porque temos dificuldade de nos entregar por completo. Nessa noite, se entregue, se derrame, se jogue aos pés do Senhor Jesus, aí onde você está. Mesmo que você não tenha vindo aqui na frente, se entregue, se derrame aí, aonde você está no seu lugar. Adore ao Senhor, chore, grite, clame pela presença dEle. Diga: Senhor, eu sou Teu e a minha vida é Tua, faça a Tua vontade. Enche meu coração de graça, de ousadia, com profundo desejo de conhecer o Senhor a cada dia mais. Louvado seja o Teu nome, Pai. Eu quero ter intimidade com Deus, com o Emanuel, Deus conosco, aquele que está no controle, aquele que ouve a minha oração. Nós Te adoramos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Ministra em cada vida, em cada coração, que haja cura, que haja arrependimento, que haja confronto de pecados aqui nessa noite, vidas sendo transformadas pelo poder da Tua palavra e da presença do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Ora, igreja, clame ao Senhor. Ele está aqui, a presença do Espírito Santo está aqui, ministrando em vidas, em corações. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, venha com Teu fogo, venha com Teu Espírito queimando, nos purificando, nos santificando nessa noite, Pai, e nos ensina a entregar o que nós temos de melhor para o Senhor. Nos ensina a entregar aquilo que nós temos de melhor para o Senhor, que é a nossa vida e o nosso coração. Recebe o nosso louvor e continua falando aos nossos corações. Nós já vagamos por tantos lugares, mas nunca encontramos aquilo
aquilo que nós temos agora. E isso vive em nós, em nome de Jesus. Isso vive em você. É a marca, é o selo da promessa de Deus, o Espírito Santo.